Era um enorme navio. Dentro dele, junto de ratos, fezes e urinas, lá estavam eles, sujos, com fome, doente, sem pátria. Quando arrebentar água para a praia, ele entrou para ver lá para dentro, aquela aguaceiro que vinha, deu aqueles ossos, cabeça de gente. Aí um dia eu fui trabalhar para ele. Ele disse, mas vamos ver, você quer ver como é que tem osso ali? Aí entramos para dentro, isso eu vi lá, né? Aquele monte de osso, costela, cabeça, filhinho, isso aqui será que era um cemitério? Mas um negócio esquisito, né? O filme Amistad, de Steven Spielberg, de 1997, que remonta ao ano de 1839, é baseado em fatos verídicos que ocorreram a bordo do navio La Amistad. Essa era também a realidade dos escravos que chegaram até Manguinhos. A viagem tinha duração de aproximadamente 3 meses e os escravos eram transportados em navios abarrotados, todos em condições subhumanas, mal alimentados, sujos e à mercê de todo tipo de doenças. Eram jogados ao mar durante a viagem quando contraíam alguma doença infecto-contagiosa. Em média, menos da metade dos escravos completavam a viagem com vida. Foi na praia de Manguinhos que navios negreiros, abarrotados de escravos, desembarcavam a mercadoria humana. Os escravos doentes ou fracos pela viagem cansativa de mais de 3 meses eram enterrados na praia sem nenhuma cerimônia ou ritual. Segundo pesquisadores, cemitério igual no estado do Rio de Janeiro só existia um na Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro, e é conhecido como Cemitério de Pretos Novos. Os esqueletos vêm aparecendo há décadas e assustando os moradores da região, como conta o senhor Ademar Ferreira. Era uma mata, aroeira, esses matos, que estava fechado assim. A gente foi por dentro da água, voltando com o facão, para ir entrando, para fazer aquele catrilhozinho, para a gente entrando, a água foi fundando, fomos com água até assim no meio da perna, aí paremos. Uma coisa esquisita. Depois que secou, os lábios viviam à vontade. Depois veio um pessoal aí, ver aquilo, de vez em quando vinha uma pessoa ver. De vez em quando via falar, vinha ver. E os senhores foram lá ver, né? Foram lá ver também. Pode ser história de pescador, mas muitos afirmam que o local onde fica o cemitério de Manguinhos é mal assombrado. E os pescadores evitam o local à noite, pois dizem eles, pessoas altas e negras os assombram quando a noite cai. Era um tal de... Dizem que o dono era um tal de André da Graça, o dono mesmo. E depois o André da Graça, um tal de Manuel Lima, casou na família. Então o velho morreu e ele ficou. Esse eu conheci. Esse Lima, o velho Lima eu conheci. A Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em 4 de setembro de 1850, durante o reinado de Dom Pedro II, acabando definitivamente com o tráfico negreiro intercontinental. Porém, a lei não gerou efeitos imediatos. O tráfico ilegal se desenvolveu intensamente no período posterior à lei. E, na verdade, houve um incremento nos índices de entrada de africanos no Brasil. Foi quando a situação se tornou mais grave. O tráfico concentrou suas atividades no Rio de Janeiro e São Paulo, pois eram as áreas mais produtivas. E os traficantes procuravam locais para aportar os navios distantes dos olhares da lei. Foi aí que os navios começaram a aportar em Manguinhos. Várias foram as etnias que chegaram aqui. Muitos escravos da cultura banto, angolanos, os congos ou cabidas, os benguelas e os moçambiques.
Ainda no Rio de Janeiro e em Santa Catarina foram introduzidos os camundás, camundongos e os quissamãs. Foram os bantus que introduziram o jongo no Brasil e que até hoje continua vivo no quilombola da Barrinha. O traficante mais importante de nossa região, segundo o historiador João Oscar, em seu livro Escravidão e Engenho, foi o comendador André Gonçalves da Graça. Depois da criação da Lei Eusébio de Queiroz, o imperador Dom Pedro II fez 2 visitas à antiga vila São João da Barra, hoje município de São João da Barra, e se hospedou na casa do rico traficante de escravos André da Graça, na praia de Manguinhos. Sabendo da visita do imperador, o traficante mandava seus feitores esconder os escravos em uma fazenda vizinha, do amigo capitão Simões, a Fazenda Santana. O trajeto era penoso, pois naquela época não havia estradas e os escravos tinham que atravessar terrenos pantanosos e matas fechadas. Esse fato ocorreu por 2 vezes quando o imperador Dom Pedro II visitou a antiga vila de São João da Barra. Foi nesta fazenda que o comendador André da Graça escondia seus escravos do imperador Dom Pedro II. Essas construções são o que restou da fazenda. A capela foi erguida por mãos escravas. Em seu interior pode-se encontrar um altar entalhado, a canivete pelos escravos. O sino tem um brasão do Império. Atrás da capela se encontrava a senzala. Hoje somente podemos ver as pedras que sustentavam a construção. Com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, aboliu-se de vez a escravidão no Brasil, e alguns dos escravos da região fixaram moradias nos entornos da fazenda São Pedro. É o que forma hoje o Quilombo da Barrinha. Os quilombolas vivem hoje da agricultura de subsistência em sua pouca terra. Um pouquinho de milho aqui, uma bananeira ali, um pé de mandioca colar. Felizes, os mais velhos contam os causos de seus antepassados e ainda revivem sua memória através de seus costumes. Esse é o mesmo mar dos horrores, que quando enfurecido, lava as almas dos pretos novos, e quem sabe é o mar da esperança, capaz de devolvê-las ao seio da sua pátria-mãe.